Bom dia, pessoal. Hoje eu quero falar de um assunto aqui um pouco. Não é diferente, é da minha área também, né? Mas fazia dias que eu não fazia nenhum vídeo desses aqui, de cara com cara no vídeo, né? E eu pensei, não, eu peguei esse notebook aqui hoje. Aliás, peguei só essa semana 3 notebooks desses modelos aqui. E eu pensei assim, vou fazer um vídeo falando um pouquinho sobre essas máquinas aqui para as pessoas entenderem o que que acontece. Inclusive, eu vou mandar para o meu cliente que trouxe essa máquina aqui depois para ele ver esse vídeo que eu explico bem certinho o que que acontece. Achei uma mensagem aqui, deixa eu tirar a mensagem aqui. Tô falando das máquinas da HP, tá? Tô com ela aqui, ó. Essa aqui é uma HP Pavilion DV5. Mas serve pro DV5, DV6, o DV4, todos os HP Pavilion dessa geração aqui, DV, né? O que que acontece? Eram máquinas muito boas. Eu vou fazer um vídeo aqui, não tô falando mal da HP, tá? Não me interpretem errado. Eram máquinas muito boas. Todos os HP Pavilion são máquinas legais, são máquinas rápidas, são máquinas boas. Inclusive na época que lançou, isso aqui era um luxo, né? Era o computador top da época. Eu vou desmontar ele aqui, daqui a pouquinho eu mostro no vídeo. Essas máquinas, elas sofrem de um problema que os técnicos a gente costuma chamar, é muito famoso, que é a solda BGA. O que é a solda BGA? São esferas de solda que são utilizadas lá no processo de fabricação do notebook para soldar o chip na placa-mãe. Tá? Então o chipset, chip gráfico, chip de memória, qualquer chip utiliza esse tipo de solda. No decorrer dos anos, essa solda foi se alterando, né? Então nós temos esferas de vários materiais, de vários tamanhos, processos diferentes. Então assim, no decorrer dos anos, esse problema que acontece com essa linha aqui foi corrigido. Então, as máquinas da HP de hoje não dão mais esse problema, até porque o próprio chipset na maioria das máquinas hoje é integrado no processador. Tá? Aqui ele é inseparado, tem um chip. Isso quando não tem, algumas máquinas tem o ponte sul, ponte norte, né? Hoje é tudo integrado num chip só. Então resolveu esses problemas aqui. Mas o que eu quero falar sobre esse defeito que acontece aqui é justamente o aquecimento. Imagine uma época onde a HP investiu muito em fazer processadores melhores, mais fortes. Esse aqui usa um processador AMD, se eu não me engano. Até vou ter que desmontar aqui para ver, que na etiqueta está apagado. E tem placa de vídeo, inclusive esse aqui. A HP fez máquinas à frente do tempo dela. Vamos comparar com carros. Quando tem um carro muito tecnológico lá dos anos 90, ele é um pepino hoje. É a mesma coisa, mesma ideia. Ele era um notebook além da época dele. Então ele era muito forte para a época, ele custava caro. E o consumidor, isso não fala só do brasileiro, qualquer consumidor de notebook, ele não tem o hábito de fazer limpeza periódica. Um notebook desse aqui, ó, se você tomar os devidos cuidados, até deixa eu mostrar aqui, tem um detalhe, ó. Olha só que interessante. A refrigeração desse notebook, ó, é embaixo e atrás, na lateral, embaixo e do lado, tá? Aí o que acontecia? As pessoas tinham o hábito de usar esses notebooks no colo. Aí você usava no colo, a tua perna vem aqui, tampa metade da refrigeração. Daí você não limpa o notebook, não faz uma limpeza periódica, não troca a pasta térmica. Aí passa um ano, ele funciona bem, 2 anos ele funciona bem. No terceiro ano começam os problemas. Geralmente 3 anos de uso começam os problemas dessas máquinas aqui quando a pessoa usa bastante. Porque dele tá sujo, as pessoas têm o hábito de usar em cima de coberta, em cima da perna, em cima de toalha de mesa, em cima do sofá, tampando a refrigeração. E aí começam os problemas de solda fria. O que acontece? A solda fria lá na BGA. A solda, quando você liga o computador e usa por bastante tempo, ela esquenta, depois você desliga, ela esfria, depois você liga de novo, ela esquenta. Aí ele vai sujando, cada vez esquenta mais, esfria, esquenta, esfria. A gente sabe que o estanho, qualquer metal na verdade, com o calor ele expande, com o frio ele contrai, né? Ou é o contrário? Não, tá certo, é isso aí. Com o frio contrai, com o calor expande. E esse esquenta, esfria, cada vez mais calor, porque ninguém limpa e ninguém faz manutenção e todo mundo usa no colo. Chega um momento que começa a gerar microtrincas, trincas nas esferas de solda. E o computador passa a dar o famoso sintoma de ligar e não dar vídeo. Tá? Então nesse notebook aqui, tu pegou um DV4, DV5 na mão, e ele está com o sintoma de ligar e não dar vídeo, pode ter certeza, é esse o defeito.
Assim, 90% dos casos é esse defeito. E ele também faz um outro sintoma. Geralmente faz, esse aqui não está fazendo agora, porque eu já fiz uma tentativa de reparo nele, já não está fazendo mais isso. Mas ele fica piscando aqui a luz do Caps Lock e a luz do... Eu não lembro agora se é da Wi-Fi aqui. Ele fica piscando essas duas luzes. Batata, se tiver piscando essas duas luzes, ligou, ele acende os LED, mas não dá imagem, solda fria, BGA, o defeito. Qual que é o procedimento correto para resolver isso? O certo mesmo, é você ter uma estação de solda. Você tira o chip da placa, troca essas esferas e ressolda na placa. Hoje a gente já tem esferas de mais qualidade no mercado, então você consegue deixar até melhor que o original, tá? Só que os profissionais, eu não tenho a estação de solda, essa estação de solda de BGA, porque é um investimento caro. E a maioria dos clientes, pelo menos aqui na minha região, não está disposto a gastar para fazer esses reparos, porque o pessoal costuma cobrar. Eu vou falar em valores aqui, mas entendam que eu moro numa cidade mais do interior, o acesso às coisas é mais difícil, então assim, é claro que numa cidade capital, São Paulo, Curitiba, enfim, qualquer cidade maior, vai ter acesso a esse tipo de reparo com custo menor, tá? Aqui, esse tipo de reparo costuma custar ali em torno de 500 a 600 reais. Quem faz, né? Aí veja bem, um notebook desse aqui é um notebook de 10 anos de uso já. 10, 12 anos de uso. A pessoa não está mais disposta a gastar 600 reais para fazer um reparo na placa-mãe que nem fica, às vezes, nem fica 100%, tá? Então, assim, é um tiro no escuro. E daí, como é um problema que foi crônico nessa época, mas hoje não é mais, hoje tem muito pouco problema, dá bastante problema de BGA em placa de vídeo, que tem que fazer a ressolda do chip gráfico, né, da placa de vídeo. Então, geralmente, quem tem essas estações de solda faz bastante de placa de vídeo e essas máquinas aqui. Mas hoje, os notebooks, é muito difícil acontecer isso aqui. Embora tenha alguns Dells ali que está saindo, também dá defeito, tem que fazer isso, mas... Então, não compensa o investimento de eu gastar lá 10, 12 mil reais numa estação de solda boa para fazer esses serviços para as pessoas que topam fazer o serviço. Porque como é caro, a maioria das pessoas acaba abandonando o notebook, que é o caso desse aqui, e compra outro, né? Porque, então eu não investi em fazer isso. Só que aí eu vou mostrar no vídeo agora, existe um reparo paliativo. Vou frisar bastante aqui no vídeo. É um paliativo, não é o reparo correto. Porque se eu falar que é o reparo correto, vai ter um monte de gente, vai ter outros técnicos que vão vir falar assim: ah, mas tu tá fazendo gambiarra. Sim, tô fazendo gambiarra, mas esse notebook aqui agora é meu, tá? O cliente não quis consertar, ele falou assim: não vou arrumar, o orçamento fica muito caro. Eu tenho um colega aqui na cidade que faz o reparo certinho, da forma correta, que é o rebaling, que a gente chama, né? A troca das esferas do chip e a ressolda dele na placa é chamado de rebaling, que é refazer as esferas, né, de solda. E daí o que acontece? Ele me vendeu como sucata esse notebook aqui, tá? E eu vou fazer uma tentativa paliativa para ver se eu consigo fazer ele funcionar para mim usar aqui na loja. Nem vou vender nada disso, tá? É só uma tentativa. Então a gente chama que a gente vai fazer o reflow. O reflow não é correto ao ponto de vista técnico, tá? Eu não faço o reflow para entregar a máquina para cliente, porque é um pepino, não funciona. Muitas vezes eu já fiz reflow em máquinas assim, para ver se era esse o defeito, para ver se era o chipset o defeito, tá? E a máquina volta a funcionar. Tem casos, eu não cobro isso, geralmente. Em casos específicos, assim, que a pessoa fala assim, não, eu preciso usar mais 2, 3 meses, aí eu vou trocar por outro, faz aí para mim, paliativamente, para usar mais uns dias. Aí eu faço, tá? Cobro minha mão de obra de desmontar e montar o notebook e pronto, tá? Mas, na maioria das vezes, o reflow dura 1 mês, 2 meses e para de funcionar, tá? Então, assim, quando acontece esse tipo de defeito aqui, o correto é fazer o rebaling. Só que o rebaling é caro e a maioria das pessoas não quer fazer. Então, a solução é comprar outra máquina ou fazer o procedimento da forma correta. Eu vou fazer nesse aqui da forma errada, porque eu comprei como sucata e eu vou usar na loja. Se der certo. Se não der certo, desmancha, aproveita as peças e tá tudo certo, né? É a vida que segue. Então, eu vou desmontar ele aqui, vou pegar a placa e vou mostrar exatamente o que é o reflow, tá? Então, me aguarde aí, eu vou só terminar de desmontar aqui e eu já volto com o vídeo.
Voltando aqui então, pessoal, placa desmontada, tá? Tá aqui na minha mão. Essa é a placa-mãe do notebook DV5, Pavilion DV5. Como vocês podem ver aqui, ó, vou tentar mostrar no vídeo aqui, ó. Aqui em cima, ó, temos o chipset. Aqui nós temos o chip de vídeo e aqui mais embaixo aqui, ó, temos o processador, tá? O reflow consiste em eu aquecer o chipset até uma temperatura. Eu costumo aquecer ele até 200 e pouquinhos graus, assim, 220. Eu vou controlando com o termômetro. Para fazer o quê? Para as esferas que estão trincadas aqui, em certa temperatura, o estanho, as esferas de solda, elas se fundem, elas derretem, né? Então, se eu aquecer na temperatura certa, pelo tempo certo, elas vão se fundir novamente, vai passar a dar contato novamente e o notebook funciona. Qual que é o problema de fazer o reflow? No reflow eu não consigo conferir se as esferas estão boas, eu não consigo tirar sujeira de baixo, eu não consigo fazer um serviço perfeito, eu não consigo ver que momento que as esferas se solidificaram, liquefazeram, aliás, e depois que momento que elas se solidificaram. E quando a gente faz o rebaling, a gente tira esse chip fora e troca as esferas. Então é um serviço mais garantido. Aqui o reflow é um paliativo. Eu estou repetindo isso várias vezes porque na internet é complicado. A gente dá a cara da gente a tapa, falando sobre essas coisas, e depois vai vir 1 milhão de pessoas falando. Pessoal, não comentem isso, por favor. Eu sei que não é o procedimento correto. Eu não faço isso para os clientes. Eu estou fazendo essa máquina aqui como uma tentativa para poder usar ela aqui na loja, que ela vai funcionar só para fazer planilha, mais nada. Então eu nem me importo se não funcionar a placa de vídeo, não ligo, entendeu? É só para isso. Então eu vou aquecer esse chip aqui até uma temperatura aí aproximada de 200 graus, 200 e pouquinho, 220, 230. Só que as consequências de fazer esse procedimento são as seguintes. Primeiro, que eu estou aquecendo a placa sem controle, porque quando você tem uma estação de solda, você aquece os dois lados, você faz um controle de temperatura pelo tempo certinho. Então aqui eu estou aquecendo sem muito controle. Claro, eu cuido no termômetro, eu faço isso há muito tempo, então eu já tenho prática, né? Mas não é um procedimento correto, tá? Não é. Pode matar a placa, tá? Eu posso fazer componentes aqui ao redor darem problema. Claro que eu vou isolar bonitinho aqui para fazer o aquecimento, mas eu posso fazer um capacitor do chip soltar se eu aquecer demais. Eu posso terminar de matar a placa, eu posso fazer com que a placa nunca mais funcione. Mas isso aqui é uma placa que já vai para sucata, entendeu? Se não der certo esse procedimento, ela vai direto para sucata. Então é só uma tentativa. Inclusive isso aqui serve para mim ver até que ponto que eu posso aquecer, inclusive serve para aprendizado para mim, tá? Então é isso que eu queria mostrar no vídeo hoje. O reflow não é o procedimento correto. A maioria dessas máquinas, quando acontece esse problema, as pessoas não estão dispostas a gastar para fazer o rebaling. E eu vou fazendo essa aqui um reflow para ver se funciona. Eu volto com o vídeo se funcionar, para mostrar a máquina funcionando. Por hora ela não está dando vídeo. Se funcionar eu mostro. E é isso que eu queria falar hoje. Então essas máquinas têm esse problema crônico. Tem algumas placas de vídeo, principalmente placas de vídeo usadas em mineração também acontece isso, tá? Porque elas trabalham quente por muito tempo. Então não é exatamente o mesmo problema, porque na placa de vídeo é o processador gráfico, né? Aqui é um chipset. São chips diferentes, mas o problema que acontece em si é próximo, né? Às vezes dá um curto entre as esferas, ou a esfera trinca, ou para de dar contato. São N problemas que acontecem com a conexão do chip na placa através das esferas de som. Então é isso que eu queria falar hoje, esse recado que eu queria passar. Esse problema é um problema crônico nos Pavilion. Tem algumas outras máquinas que também acontecem esse problema aqui, mas a maioria que aconteceu bastante, sim, em quantidade absurda, é essas máquinas aqui. E é esse o papo que eu queria deixar hoje. Uma conversa sobre rebaling, sobre reflow, sobre essas máquinas da HP. Novamente repito, não estou falando mal da HP, a HP produz máquinas muito boas, inclusive as máquinas atuais da HP são muito boas. A maioria dessas máquinas que acontece esse problema é por desleixo, de não fazer limpeza, de usar no colo, porque se você usasse essa máquina aqui fazendo uma limpeza periódica, ela dura muitos e muitos e muitos anos sem dar esse defeito, tá? Então é basicamente isso. Cuide do seu notebook, faça uma limpeza periódica, não usa ele no colo. Se for usar no colo, se quiser usar o notebook no colo, arruma um pedacinho de MDF ou alguma coisa que ele não fique, que você não tampe com a tua perna ou com a tua calça ou com coberta, que seja, a entrada de ar. Aí você pode usar no colo. Pega uma madeirinha, um pedacinho de MDF.
coloca no colo, coloca o notebook em cima e pode usar daí sentado no sofá sem problema nenhum. Mas tome esses cuidados aí que tu vai ter notebook para muito tempo. Isso serve tanto para esse modelo aqui, quanto para os modelos mais novos. Fica a dica aí. É isso aí, esse foi mais um vídeo. Valeu, até a próxima. Queria só finalizar o vídeo, na verdade já passou até um dia, né? Eu fiz o vídeo ontem, só que só consegui montar o notebook hoje. E deu certo, ó, funcionou. Tá aqui rodando certinho, tô colocando até um SSD aqui para rodar. E na verdade é o seguinte, é um reparo paliativo, porém funcionou, né? Agora eu vou usar aqui na loja até que der, né? Claro que é um reparo que não é confiável, não sei se vai ficar funcionando. Que nem eu falei, não é o reparo correto, o reflow não é o procedimento correto, mas eu fiz nesse aqui e funcionou. Tá aqui atrás rodando. Só que eu não tenho como garantir se isso vai ficar funcionando um dia, uma semana, um mês, um ano, né? Então, infelizmente o reflow é assim, tá? Mas é basicamente isso, eu só estou fazendo o fechamento do vídeo para mostrar que realmente, nesse caso aqui, funcionou. Pode ver que é o mesmo notebook, né? É o HP Pavilion DV5. E é isso aí, fechando o vídeo por aqui. Valeu, até a próxima!